Boa noite, nós estamos aqui para realizar mais uma ministração online aqui da Igreja Batista Água Viva em Camaragibe. Você que está acompanhando conosco, estiver aí na sua casa, se possível, desliga a televisão, fique num local mais reservado caso você esteja sozinho. Chame os seus familiares para assistir com você, se possível. Compartilha se você tiver via Facebook, para nós alcançarmos mais pessoas e elas também poderem ser abençoadas pela ministração da palavra. Quero dar alguns recados para os irmãos, antes de nós ministrarmos a palavra. Eu acredito que boa parte dos irmãos tem acompanhado os devocionais que nós temos enviado via WhatsApp, nós temos compartilhado no Facebook, através do nosso site, que é o ibavpe.com.br. Caso você queira receber também via WhatsApp todos os dias pela manhã, manda uma mensagem no meu número, o número do pastor Rafael. Se você entrar aí no Facebook da igreja, tem um número de telefone, esse número de telefone é o meu. Você pode entrar em contato, mandar uma mensagem falando que você quer receber também esses devocionais. Esse site, a gente tem colocado as ministrações, estamos trabalhando também num site dos kids. Então os irmãos vão tendo paciência que logo a gente vai estar mais inteirado nisso aí. Acredito que os irmãos já viram a respeito da quarentena e algumas coisas que já têm mudado. Nós estamos com uma data prévia para a volta dos cultos, que provavelmente vai ser no dia 28. Nós ainda vamos confirmar essa data com os irmãos aqui da Igreja Batista Água Viva em Camaragibe. Alguns irmãos que ainda fazem parte do grupo de risco, idosos, pessoas acima de 60 anos, todos precisam entrar em contato comigo ou com o pastor Cícero. Nós vamos avaliar situação por situação. Vindo o culto, e se realmente ele for voltar agora no dia 28, precisa vir de máscara. Caso você não tenha máscara, ou alguma pessoa que você vai trazer ao culto não tenha máscara, entre em contato conosco e também vamos ter máscara na recepção da igreja para essas pessoas. Nós temos um prédio amplo, vamos manter o distanciamento necessário e recomendado para que nós possamos voltar às atividades da igreja. Tanto os nossos cursos de CME e CTL, também os cultos nas quartas-feiras e principalmente a nossa reunião do domingo. Essa semana, algumas células nós já ministramos a ceia. Caso nós não chegamos ainda na sua célula, essa semana nós alcançaremos a sua célula também. Eu ou o pastor Cícero estaremos indo aí na sua casa para ministrar a ceia do Senhor na célula, ou caso você não está podendo participar da célula, nós vamos também na sua casa. Pode mandar uma mensagem ou para mim ou para o pastor Cícero. E lembrando que essas nossas células têm funcionado, viu, irmãos? As nossas células estão com tudo, continuam acontecendo sempre, tomando as medidas profiláticas, tomando todos os devidos cuidados, e a gente conta com vocês nisso, irmãos, para que nossas células possam continuar. Essa é a força da nossa igreja. Nós podemos nos manter pela graça de Deus, através da reunião, da comunhão dos irmãos e do trabalho que é realizado através dos líderes de célula que têm feito um excelente trabalho. Os irmãos que fazem parte aqui da Igreja Batista Água Viva em Camaragibe, que forem trazer as suas contribuições, sejam dízimos ou ofertas, você precisa entrar em contato ou comigo ou com o pastor Cícero. Nós vamos abrir o prédio da igreja para que você possa depositar a sua contribuição, a qual nós contamos com a sua ajuda. Principalmente nesse período que nós estamos voltando, precisamos tomar algumas medidas de reforma lá no prédio da igreja que nós queremos fazer. Se possível, você entre em contato conosco, nós estaremos à disposição de vocês. Amém? Antes de dar continuidade, eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa a orar comigo, a orar pela nossa cidade, aqui a cidade de Camaragibe, nós orarmos aqui pelo nosso estado do Pernambuco e orarmos pelo Brasil. Nós estamos passando por essa pandemia, mas estamos passando com o Senhor ao nosso lado. Não estamos só, como ministrado na semana passada, assim como o Senhor era com José,
o Senhor é conosco também. Ele não nos abandonou nessa situação e cremos que Ele continuará também nos fortalecendo. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos em nome de Jesus e nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graça. Graça porque sabemos que o Senhor continua cuidando de nós. Oramos, Pai, pela nossa cidade, a cidade de Camaragibe, que tem passado também por essa pandemia e passado por algumas dificuldades, para que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, através da sua graça e a sua mão poderosa, tenha misericórdia de nós, ó Pai, para que o Senhor transforme e mude essa situação a qual nós nos encontramos hoje. Assim também o nosso estado do Pernambuco, o estado do Pernambuco, um dos principais, onde mais pessoas infectadas, muitas mortes também. Que o Senhor, Deus, vá, visite essas pessoas que estão nos hospitais. Que o Senhor restaure saúde dessas pessoas. Nós oramos, Pai, para que o Senhor ajude-nos nessa hora difícil. Nós clamamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor é a nossa única esperança. O Senhor é a nossa saída. Nós oramos, Pai, pelo Brasil e também pelas outras nações. A que o Senhor transforme e mude, ó Pai. Nós cremos no seu poder, na sua grandeza e naquilo que o Senhor pode fazer. Clamamos, ó Pai, nos ajude, tenha misericórdia de nós, Senhor. E nós oramos também, Deus, pelos médicos, os enfermeiros e todas as outras pessoas que estão na linha de frente, aos trabalhadores que, a partir dessa semana, muitos voltarão ao trabalho, muitos pais de família, muitas mães de família que precisam ir trabalhar para que o Senhor, Deus, tenha misericórdia de cada um, guardando a vida deles, ó Pai, guardando a família, os filhos, protegendo a todos, Deus. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem algum recado que eu estou esquecendo? Tem algum recado que eu estou esquecendo? Não? Você colocou para gravar? Amém. Se você tiver com a sua Bíblia, nós vamos ler em Gênesis 22. Mas eu quero que você dê preferência para o programa que a gente coloca aí para você acompanhar direto no celular. A Aline vai colocar o programa Gênesis 22. Hoje eu quero falar sobre sendo aprovado por Deus. Nós passamos por provas com um único propósito. Deus nos prova para que possamos ser aprovados. Sobre isso que eu quero falar hoje. Gênesis, capítulo de número 22. Eu quero ler a partir do versículo de número 1. Gênesis 22, 1. Que diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado um jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque seu filho. Ele rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia lhe indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, ele o viu de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim eles caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Até então, Isaque não sabia o que Deus tinha pedido a Abraão.
e o que poderia acontecer com ele durante toda aquela caminhada que eles tiveram de 3 dias. Versículo de número 8 diz assim: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou um altar, sobre ele dispôs lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho, como a imagenzinha que nós temos aqui. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda as mãos sobre esse rapaz, e não lhes faça, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o seu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão aquele cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a sua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Antes de nós darmos continuidade, eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Nós temos essa ferramenta de fazer esse culto online para que possamos ser abençoados. Vamos pedir a Deus que através dessa ferramenta, desse meio, dessa tecnologia, possamos ser alimentados e edificados pelo Senhor. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós oramos e nós pedimos, Senhor, fale conosco pela sua palavra, edifica-nos, alimenta-nos, transforma-nos, ó Pai. Que a sua palavra nos ensine e nos guie a como nós devemos conduzir a vida, a que caminho e como trilhar esse caminho. Que o Senhor abra os nossos olhos e que possamos estar atentos, que os nossos ouvidos também estejam atentos a ouvir a sua voz, assim como o seu servo Abraão. Senhor Jesus, fale conosco nessa noite, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Eu quero reforçar, você que está conosco, nós temos usado essa ferramenta para ministrar a palavra de Deus. Logo, se Deus quiser, nós estamos com os cultos normalizados. Porém, você que está aí na sua casa agora, meu irmão, quando você está no culto aqui, nós estamos ministrando a palavra, você não simplesmente levanta e vai para casa, a não ser que você tenha um sério problema. Agora, quando nós estamos no culto online, às vezes qualquer coisa tira a nossa atenção, ou nós saímos no meio da ministração e falamos: não, depois eu assisto. Sabe, que o nosso coração não seja esse. Sabe, você que está conosco no culto, esse é o momento que você estaria aqui no nosso prédio de reunião, onde você ouviria a ministração da palavra, ficaria lá e sairia apenas no final. Tenha esse compromisso, irmão, com a sua igreja, com você mesmo e principalmente com o nosso Senhor. Amém? Como eu disse, quero falar sobre sendo aprovado por Deus. Como eu disse aos irmãos, nós somos provados diariamente.
E o Senhor é aquele que nos prova. Nós somos provados pelo próprio Deus. Nós não somos tentados pelo Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor não nos tenta. O tentador é Satanás, mas o Senhor, o nosso Deus, muitas vezes vai nos provar. Mas qual o propósito de Deus em nos provar? A provação não é algo fácil, não é algo simples, não é algo gostoso. Muito pelo contrário, é algo muitas vezes difícil e doloroso. Mas o propósito do Senhor na provação é para que sejamos aprovados e transformados para a sua própria glória. Quando nós passamos por dias difíceis, quando passamos por tempestades, quando passamos pelos desertos da vida, quando nós superamos essas coisas, nós somos transformados, ficamos diferentes, amadurecemos, criamos experiência. É mais ou menos como diz aquele ditado, que aquilo que não nos mata, nos fortalece. Mas o propósito do Senhor não é talvez eu mate ele, não. O propósito do Senhor muitas vezes é nos testar até o limite, onde não há mais recurso algum que não seja o próprio Deus. Para que a nossa fé seja aumentada, para que nós possamos ser transformados dia após dia e de glória em glória. Então, a provação, ela tem um propósito muito maior. E nós, muitas vezes, não queremos passar pelas provações, mas são essas provações que nos transformarão. Há coisas que acontecem em nossas vidas, há marcos em nossas vidas, que quando passamos por aquilo, nossas vidas nunca mais são as mesmas. Às vezes passamos por alguma grande dificuldade e quando conseguimos superar aquilo, nós olhamos para trás, vemos o que passamos e vemos também quem éramos. Não somos mais essa pessoa. Hoje, o meu olhar é totalmente diferente. Eu fui transformado pela provação. O Senhor me transformou. E o propósito dele, meu irmão, é que ele transforme eu e você de glória em glória até a sua vinda. Ele quer te transformar até que cada dia que se passe você esteja mais parecido com Cristo. Porém, quando a provação vem, a primeira coisa que nós fazemos é correr, é fugir, é reclamar. Mas veja o propósito da provação. Nós vamos falar depois um pouco sobre a diferença da provação para a tentação. Mas a provação vinda de Deus, irmão, essa te transformará e te fará uma pessoa a cada dia melhor, mais parecida com Cristo, com caráter transformado. Então, são provações que passamos e que sempre vão vir em nossas vidas. São meios de Deus também nos abençoar. Meu Deus, como que Deus me abençoa dessa forma? O resultado não é automático. O resultado muitas vezes virá lá na frente. O texto que nós lemos, aqui em Gênesis capítulo de número 22, o Senhor tinha prometido a Abraão que lhe daria um filho. Esse filho seria o filho da promessa. Até que ele tem esse filho já está até bem grandinho, o Senhor fala, eu quero teu filho. O teu filho, teu único filho. E ele pega o seu filho, vai até o monte que o Senhor tinha dito que ele fosse para sacrificar o seu filho. O filho fala, pai, aqui tem fogo, tá o cutelo, tá a lenha, eu só não estou vendo o sacrifício. Mas era o próprio, o Senhor o estava preparando. Eu acredito que a maior prova e a maior dificuldade nessa passagem da prova que ele passa está lá no versículo de número 4, quando diz assim que ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Deus tinha pedido para que ele fosse até o monte e depois de 3 dias de caminhada, ele vê aquele monte. Agora, o que se passou
na cabeça de Abraão durante esses 3 dias? Talvez quantas vezes ele pensou em desistir, talvez quantas vezes ele deve ter pensado em não fazer a vontade de Deus, em não fazer aquilo que o Senhor estava pedindo, que parecia ser totalmente irrazoável, não parecia algo, sabe, normal. Quantas vezes ele pode ter pensado em ir para trás, em recuar, mas é durante esses 3 dias que nós vemos o quanto Abraão foi espremido, ele foi trabalhado até o último momento para que o anjo do Senhor chegasse naquela situação. Então, sendo aprovado por Deus, como que nós podemos alcançar isso em nossas vidas? O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é que nós devemos esperar os testes da parte de Deus. Os testes vão vir, os testes vão chegar. O que nós precisamos fazer é estar preparados. É fato que alguns testes que virão em nossas vidas, nós ainda não estamos preparados. Mas o Senhor é aquele que nos dará força e graça para que possamos suportar toda e qualquer situação. Muitas vezes é lá no meio da prova que o Senhor está nos preparando, que Ele está nos fortalecendo. Então, nós devemos estar prontos para isso, pronto para as provas, esperando que elas venham, porque ela virá. As provas vão chegar em nossas vidas e nós devemos ser cristãos maduros e prontos para saber que isso vai acontecer. Nós não podemos ter uma fé infantilizada, né? Aquela fé do tudo vai dar certo sempre, que eu nunca vou passar por nenhuma dificuldade, que eu nunca vou passar por uma luta, uma fé totalmente infantilizada. Não, nós precisamos amadurecer a nossa fé, sabendo que devemos estar preparados para passar pelas provas. Algumas provas na vida de Abraão. Primeiro, o teste na família. O Senhor falou, deixa a tua terra, deixa a tua parentela. O teste dele era ir para um lugar totalmente desconhecido, longe da família, né? Deixar todo mundo. E isso era um teste já na vida de Abraão. Ele também passou pelo teste da fome. Um teste no qual ele fracassou. Ele desceu até o Egito, ele não confiou no Senhor. O teste da comunhão, quando ele deixa que Ló escolha o lugar. Ló, escolhe o lugar que fica melhor para você, vê que direção você quer seguir, eu vou seguir a outra, porque Deus já tinha dito a ele antes que ele devia deixar a terra, deixar a sua família, deixar toda a sua parentela. Outro também é o teste da riqueza. Ele poderia ter olhado para aquele lugar ali de Sodoma e falar, não, essa aqui é uma cidade onde eu posso investir, eu tenho muitos servos, muitos empregados, eu vou chegar aqui, eu vou conquistar tudo, vou virar rei desse lugar. Mas ele não deixou com que o teste da riqueza entrasse no coração dele e ele conseguiu superar também essa situação. O teste também do amor maior. E esse foi o principal teste na vida de Jó. Qual o seu maior amor, Abraão? Qual o que você mais ama na sua vida? A palavra de Deus diz que nós não devemos amar mais pai, mãe, filho, filha, irmão, cônjuge. Ninguém ama mais do que o Senhor. Ninguém. E esse era o grande teste na vida de Abraão. Abraão, ele já é de avançada idade. E Deus lhe dá um filho, um descendente, aquele que herdaria tudo que Abraão tinha e principalmente aquele que herdaria a promessa do Senhor. Ele tinha um filho, a alegria dele ser pai, a alegria dele ter agora o seu filho.
E o maravilhoso nessa caminhada que Deus queria testar no coração de Abraão. Quem é o número um? Quem é o primeiro? Nosso coração, irmãos, nós devemos diversas vezes procurar fazer esse autoexame. Quem é o número um no meu coração? Quem é aquele a quem eu não posso abrir mão? Na situação de Abraão, Deus queria saber se ele poderia abrir mão, inclusive, de Isaac, mas não do Senhor. A palavra Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração, ele idolatra coisas, pessoas, situações, e diversas vezes o nosso coração pode estar idolatrando ou adorando em primeiro lugar aquele a quem não se deve, adorando ao filho, adorando aos pais, adorando ao cônjuge, à namorada, e seja quem for, o nosso coração tem que ter o Senhor sempre em primeiro lugar. Nada pode passar na frente do Senhor. Esse era o teste do amor e o principal teste na vida de Abraão. Agora a gente tem que saber que nem toda situação difícil é uma prova de Deus. Às vezes, irmão, aquilo que nós estamos passando não é prova de Deus, não é o ataque do diabo. Às vezes só são más escolhas que nós tomamos. Às vezes são escolhas erradas que nos levaram àquela situação. O que nós temos que nos atentar é que quando algumas coisas difíceis estão passando em nossas vidas, nós queremos encontrar logo o culpado. Ou nós colocamos a culpa em Deus, ou colocamos a culpa no diabo. Mas às vezes o único culpado é só você. O que eu tenho que fazer é, se estou numa situação difícil, buscar ao Senhor para que possa sair dessa situação. E se foi realmente o Senhor, você pode ter certeza que Ele vai dar a direção. E se é uma situação que não foi o Senhor, Ele com certeza também nos dará graça e iluminação através da sua palavra para que possamos solucionar esses problemas. Nós temos que distinguir, conseguir separar aí, como eu disse para vocês, o que é a provação e o que é a tentação. A tentação, ela vem dos desejos pecaminosos. Então, às vezes, ali você está com o desejo pecaminoso, o anseio pecaminoso, você pode ter certeza, isso não é Deus provando você não, irmão. Isso é Satanás tentando você. E nós devemos suportar aí no dia mal, suportar a tentação, superar essa tentação. Agora, a provação não. A provação ela vem para transformação do nosso caráter, da nossa moralidade, nos transformar como pessoa, nos trazer experiência e maturidade. Às vezes nós estamos com essa fé infantilizada, às vezes como pessoa, como um homem, você como uma mulher, sabe, ainda é muito infantil, não amadureceu na vida. Deus permite, coloca prova em nossas vidas para que possamos amadurecer como pessoas, para que possamos mudar o nosso trato, como tratamos as pessoas, como as pessoas a quem escolhemos andar, onde nós vamos. Isso tudo Deus coloca provas em nossas vidas para que possamos criar experiências. E glória a Deus por isso, irmão. Porque se não fosse algumas situações que o Senhor colocasse em nossas vidas, talvez até hoje a nossa mente seria totalmente infantilizada. Se Deus colocasse-nos naquela bolha e não permitir que nada acontecesse conosco, e não nos provassem nada, seríamos como aquelas crianças mimadas, que tudo que pede o pai dá, e se chorar, tô aqui, sabe? Não é isso que o Senhor faz conosco, Ele nos transforma. E glória a Deus por aqueles que estão sendo transformados por Ele.
glória a Deus e adoração nós devemos ao Senhor também na hora da provação. Como Abraão disse, nós iremos até o monte adorar o Senhor, depois nós voltaremos. Sabe, um homem que estava passando, sabe, por toda aquela pressão, durante todo aquele caminho, a palavra que ele dá para os seus servos é: nós iremos adorar o Senhor. Sabe, na hora difícil, nós adorarmos ao Senhor. Outra coisa, sendo aprovado por Deus, nós somos aprovados quando nós colocamos os olhos nas promessas e não nas explicações. Deus já tinha dado promessas a Abraão. Ele já tinha promessa que a sua descendência, que o seu filho da promessa através dele seria bendita todas as famílias da terra, que a sua descendência seria como as estrelas do céu, a areia da praia do mar, sabe? Ele já tinha essa promessa, Deus já tinha lhe prometido isso. O que Abraão precisava fazer apenas é crer. Mas muitas vezes não é só o que nós queremos explicações da parte de Deus. Então, Deus vai nos provar em algo e você fala: Deus, tudo bem, você está pedindo para eu ir lá sacrificar meu filho, eu vou, mas não, você tem que me dar aí algumas explicações, né? Só ir, vai lá, não é assim que comigo funciona, não. Tem que me explicar como é, como vai ser, onde eu vou chegar, como que vai ser o final da história. O que nós temos que crer é naquilo que Ele já prometeu. O Senhor sendo fiel, nós confiamos apenas no seu caráter, que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, quando na semana passada eu falei a respeito de José, você imagina José sendo vendido como escravo, sendo colocado no poço. Deus lhe tinha dado uma promessa anteriormente, que ele via lá os feixes se prostrando, quando ele via lá o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante dele, ele já tinha uma promessa da parte de Deus. E quando ele tem essa promessa, ele é jogado lá dentro da cisterna, ele é vendido como escravo. Deus não lhe dá nenhuma explicação. Deus lhe dá provações. Ele foi provado pelos irmãos, ele foi vendido, ele foi jogado na cisterna, foi para a casa de Potifar, ficou na prisão, até que Deus pudesse o exaltar. Você acha que Deus chegou lá e falou assim: não, fica tranquilo, você está caindo dentro dessa cisterna aí, mas daqui a 13 anos você vai ser o governador, fica tranquilo, já está tudo certo aqui, sabe? Então, Deus não tinha dado essas explicações de como seria, mas Deus lhe tinha dado uma promessa. O que nós precisamos fazer é isso, é crer na promessa da parte do Senhor. Agora, Deus tinha dado a promessa a Abraão. Se Deus já tinha lhe dado uma promessa, veja o quão irrazoável é o que o Senhor pede para ele. Primeiro que Deus vai lá e pede para Abraão o único filho dele. Eu quero teu filho, teu único filho. Deus também vai lá e fala assim, que Abraão, ele amava mais e já tinha construído todo um futuro dele, de Isaac, sabe, crendo na promessa, já estava tudo certo. Então, primeiro, quão irrazoável parecia o que o Senhor lhe tinha pedido. Era o único filho, era o filho da promessa, Deus tinha prometido para ele, agora Deus está pedindo de volta? Não é razoável essa situação. Abraão já estava construindo tudo, todo o caminho, todo o futuro de Isaac. Ele fala: agora eu quero teu filho. E quando Deus pede lá Isaac para Abraão, ele estava também testando não apenas a sua fé, mas também a sua esperança e o seu amor, a sua confiança em Deus. Esse era o grande teste, que não parecia razoável. Deus falou: eu quero teu filho, esse filho é a quem você ama. Mas por que Deus faz isso? Testar a confiança de Abraão, a fé de Abraão. A fé de Abraão, a partir daquele dia, você pode ter certeza que nunca mais foi a mesma. A vida de Abraão, depois daquele dia em relação ao próprio Deus, nunca mais foi a mesma. Então, quando Deus nos prova, quando passamos pela provação,
qual é a primeira pergunta que nós fazemos? Por quê? Para quê? Onde eu vou chegar com isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que essa situação na minha casa? Por que estou passando por isso no meu casamento? Por quê? Sabe? Por que essas provações vêm? Lá em 1 Pedro, nós não vamos ler, mas 1 Pedro 1, 6 e 9 fala que é para purificar a nossa fé. Tiago 1, do 2 ao 4, é para aperfeiçoar o nosso caráter. E 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, é para proteger-nos do pecado. Então, há um propósito na provação, de sermos transformados pelo próprio Senhor. E mais adiante, Abraão, ele ouviu a palavra de Deus e imediatamente obedeceu pela fé. Eu quero que você vá comigo lá novamente em Gênesis capítulo de número 22, Gênesis 22, no versículo de número 1, que diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moreá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Nós temos que crer nas promessas e não nas explicações, que quando Deus chama Abraão, Deus não lhe dá nenhuma explicação, mas a resposta de Abraão é pronta. Prontamente ele responde o Senhor. Às vezes nós procrastinamos em responder a Deus, nós questionamos a Deus e nós falamos: Senhor, você quer que eu vá, mas o Senhor quer que eu vá para onde? O Senhor quer que eu vá para quê? Por que o Senhor quer que eu vá? E nós fazemos todos esses questionamentos a Deus. Abraão também não questionou a direção. Ele não especulava para onde ia, como iria ser o caminho. E também a fé madura de Abraão é uma fé que não protela a ação. Quando Deus o chama, imediatamente ele vai, ele está pronto a responder ao Senhor. E que nós possamos ter essa mesma prontidão a responder ao Senhor quando somos chamados, até mesmo para sermos provados, até mesmo nos dias da provação, em termos uma pronta ação ao Senhor, a sua resposta, em dizer aquilo que e dar a resposta que ele queria. Abraão, ele tinha uma fé madura porque ele cria, ele tinha certeza daquilo que Deus ia fazer. Eu quero que você deixe aberto aí em Gênesis, caso você esteja com a Bíblia, mas se estiver acompanhando no aplicativo é melhor, vá lá em Hebreus 11, que fala dos heróis da fé. Hebreus 11. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 17. 11, 17. Diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele a que acolhera alegremente as promessas, a quem se tenha dito: em Isaque será chamada a sua descendência, porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Você vê, irmão, que poderoso a fé madura de Abraão. Abraão, ele cria, até mesmo, Deus está pedindo meu filho, eu vou levar. Esse aqui é o filho da promessa, ele me prometeu, ele está pedindo para que eu o sacrifique, eu sacrificarei. Porque ele tinha uma certeza no Senhor. A sua convicção é que se Deus está me pedindo ele, esse é o filho da promessa,
Deus pode até ressuscitá-lo. E diz que figuradamente é o que aconteceu. Quando ele já estava pronto para sacrificar o seu filho com o cutelo, o anjo chega. Sabe, ele já é um momento figurado da sua própria ressurreição. A fé madura é crer nos impossíveis de Deus, mesmo nos dias da prova. Ter uma fé madura no Senhor é, mesmo nos dias difíceis, adorar ao Senhor, permanecer em adoração. Algumas pessoas, alguns irmãos, nos dias das provações, perdem a fé, perdem o ânimo, se distanciam do Senhor, se distanciam da comunhão da igreja, ao invés de, no meio da adoração, adorarem ao Senhor. Lá no versículo de número 5 de Gênesis 22, é que fala a respeito da adoração dele. Diz assim: então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. É depois de tudo isso, ele diz: nós vamos adorar o Senhor, pois nós vamos voltar. Ele cria que ele voltaria com seu filho, ele tinha essa certeza, essa confiança. Ele não podia ver, mas ele tinha essa certeza no Senhor que lhe pedia. Ele tinha a certeza e a confiança de que se o Senhor é aquele que pedia, é o Senhor que proveria naquela situação. E é como ele diz a Isaac: o Senhor proverá para si um cordeiro. Que a nossa fé, ela possa amadurecer. Que nós, como cristãos, possamos amadurecer na fé. E não ficarmos mais com aquela fé infantilizada em achar que nada pode nos alcançar. A fé, irmãos, é saber que, por mais que eu passe pela situação difícil, a fé é ter a certeza que nos dias difíceis, nos dias mais escuros, o Senhor está conosco. A certeza de que Ele nos acompanha, de que a sua mão está sobre nós. A fé madura não é crer que não passaremos pela situação difícil. A fé madura é saber que passaremos, mas é a certeza de como passaremos. Saiba, nunca passaremos só. Ele estará conosco, Ele estará ao nosso lado, Ele estará nos fortalecendo. Então que o Senhor, irmão, possa transformar a nossa fé de glória em glória. Que possamos ser transformados dessa forma. E eu oro ao Senhor para que Ele, mude, teste a nossa fé. Quantas coisas o Senhor fez e faz conosco, para que a nossa fé seja aumentada. Que nos dias difíceis oramos e no último momento o Senhor vem com a resposta. Na hora da descida do cutelo, o Senhor vem com a provisão. É essa certeza que nós devemos ter no nosso coração. Que o Senhor proverá, porque Ele é Jeová Jiré. O Senhor proverá. E mais à frente, o que nós temos que fazer, sendo aprovado por Deus, é depender totalmente da provisão de Deus. Lá em Gênesis 22 ainda, diz o seguinte, Gênesis 22, 6. Gênesis 22, 6. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou Isaque, seu filho, sobre Isaque, seu filho. Ele pegou lá a lenha e colocou sobre Isaque, seu filho, para que ele carregasse a lenha. A lenha do quê? Do seu próprio sacrifício. Nós vamos fazer um paralelo um pouco mais à frente a respeito dele ter que carregar toda essa lenha que ele carregou. Porém, ele levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim eles caminhavam juntos.
E quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto, e seguiam juntos. Lá no versículo também, de número 14, diz assim, e pôs Abraão o nome daquele lugar de o Senhor proverá, ou talvez na sua Bíblia de Jeová Jiré. Daí se disse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Crer, irmão, totalmente na provisão de Deus. Abraão, ele não podia depender de ninguém a não ser da própria provisão de Deus. Ele não podia depender dos seus próprios sentimentos naquela hora, porque os seus sentimentos não deixaria com que ele fizesse aquilo. Não deixaria com que, ao menos, ele pensasse nessa possibilidade de levar o seu filho. Então, ele não pode depender dos seus sentimentos, ele não pode depender de outras pessoas, ele não pode colocar outra pessoa no lugar. Então, a única pessoa que ele pode depender é depender totalmente de Deus e crer na sua promessa. E Deus, ele proveu o cordeiro que tomou o lugar de Isaque. Um paralelo a respeito de Jesus e de Isaque. Jesus, o primogênito, o filho amado, vai para o sacrifício. Assim como Isaque, o filho amado de Abraão, vai para o sacrifício. Eles vão até um monte para ser sacrificado. Jesus carregando a sua cruz. Isaque carregando a sua própria lenha. Diz que ambos, tanto Isaque quanto Jesus, eles foram obedientes até a morte. No caso, Isaque não chegou a morrer, mas até o momento ele está sendo obediente ao Pai. Quando ele vai seguindo o caminho, ele pode ligar um 2 mais 2 é 4, peraí. Tem fogo, tem lenha, não tem cordeiro, tem alguma coisa errada. Meu pai está me levando lá para fazer um sacrifício. Ou, quando ele percebeu que Abraão está montando lá o altar do Senhor para colocar Isaque sobre o lugar, Isaque é um jovem, Abraão já é um idoso. Ele poderia simplesmente falar, não senhor, negócio de sacrifício não é comigo não. Isso aí vai o Senhor, aí Deus falou com o Senhor, eu vou morrer, é? Não, mas ele tinha essa, a obediência ao Pai. Ele creu no Pai, ele confiou no Pai. Um outro paralelo que ambos, tanto Abraão como o Pai Celestial, não poupou o Filho. Deus Pai não poupa o Filho em nosso lugar. E Abraão mostrou que também não pouparia o seu Filho para mostrar o seu amor ao Senhor. E quando Deus provê, ele sendo Jeová Jiré, vindo com a provisão, e aparece lá um cordeiro, preso com chifre. Aquilo é a própria representação de Cristo, uma das próprias representações de Cristo no Antigo Testamento, que fica lá em Gênesis 22, 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Naquele momento, naquele exato momento do sacrifício, o Senhor o provê com um cordeiro. A morte de Isaque é substituída pelo cordeiro.
Não mais Isaac morre, agora quem morre é o cordeiro. Essa é uma das representações do próprio Cristo no Antigo Testamento, dele nos substituindo na morte. Do cordeiro não sendo poupado, mas a vida de Isaac sendo poupada. E um pouco mais à frente também, irmãos, do que nós precisamos fazer para sermos aí aprovados pelo Senhor, é que nas provações nós devemos procurar não um culpado, não um porquê, não um para quê e nem um onde, mas procurar como glorificar a Deus nas situações adversas. Passando pela aprovação, nós temos que procurar. Por quê? Quem? Por que Deus está fazendo isso comigo? Para que Deus está fazendo isso comigo? Onde Deus quer chegar com isso? Mas eu tenho que procurar algo. Procurar como eu vou agradar a Deus na situação a qual eu estou passando hoje. Como Deus pode ser glorificado através da minha vida. Através da provação, as pessoas olharão para você e vão falar, essa pessoa é uma pessoa de fé mesmo. E Deus pode ser glorificado através das respostas que você dá quando você passa pelas provações. Algumas pessoas que passam pelas provações soltam maledicências, há pessoas que blasfemam contra o Senhor, há pessoas que abandonam o Senhor, mas é na provação eu posso procurar como glorificar a Deus. É nos dias da provação, é na hora da provação que eu devo procurar como eu posso glorificar a Deus. Ok? Funcionando? Como eu disse, o Senhor, quando nos prova, Ele não nos prova para nos destruir. O Senhor não nos prova para acabar conosco, mas o Senhor nos prova para nos aprovar. O Senhor não vai mandar uma situação a qual nós não possamos suportar. Ele não vai enviar situações a qual nós seremos destruídos. O Senhor não faz isso conosco. Ele coloca provações para que possamos ser aprovados. Lá no capítulo de número 22, quando ele dá as respostas certas, quando ele leva o seu filho até o Monte Moriá, quando ele vai até aquele lugar, em Gênesis 22, no versículo de número 15, diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor. A primeira vez é não faça nenhum mal a esse menino. Agora, a segunda vez que o anjo do Senhor brada a Abraão, ele diz assim: eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negaste teu único filho, que deveras eu te abençoarei, certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a tua descendência
possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. É na provação que nós também ouviremos a voz da aprovação de Deus. Quando nós passamos por alguma situação, às vezes nós vemos, muitas vezes nós entendemos, às vezes não entendemos ainda, mas lá na frente entenderemos por que passamos por algumas provações, mas nós vemos a aprovação de Deus, que a mão dele permanece sobre nós, a bênção dele sendo sobre as nossas vidas. Passamos por aquele período difícil, de provação, de portas fechadas, e quando vamos dando as respostas certas, parece que a bênção do Senhor começa a chegar. As portas que antes eram fechadas, agora são portas abertas. Aquele céu fechado sobre nossa cabeça, agora nós vemos um céu aberto. Porque nós ouviremos também a voz de aprovação da parte de Deus. E Deus deu a Abraão essa segurança e essa reafirmação da promessa. Que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Que a nossa fé, que a nossa confiança, que a nossa esperança esteja no nosso Senhor, aquele que sempre nos dará a provisão. Quando? No seu tempo. No momento do Senhor, a provação chegará. Se você que está aí me ouvindo hoje, meu irmão, está passando por um período de provação, sabe, suporte a provação e saiba que a aprovação também chegará na sua vida. Que no tempo devido o Senhor proverá o cordeiro para si. Sabe, na hora do impossível, na hora mais difícil, você vai olhar para o lado e vai falar: tem um cordeiro na montanha preso aqui com os chifres. Mas o Senhor preparará tudo, que a sua confiança continue no Senhor. Eu quero orar pela sua vida agora nesse momento. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e nós vamos orar ao Senhor a que nos ajude, a passarmos pelas provações. Porque o que queremos é ser aprovados pelo Senhor. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor. E que as nossas lutas, que toda provação que nós passamos ou que venhamos a passar, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça. Nós sabemos que o Senhor muitas vezes quer nos transformar o nosso caráter, transformar a nossa vida, fortalecer a nossa fé, nos amadurecer, trazer experiência para nós, nos dê graça, Senhor, para que possamos ser aprovados pelo Senhor, que possamos ser aprovados nas provas que são colocadas diante de nós. E eu oro pelos meus irmãos que hoje talvez estão como Abraão, naquele caminho de 3 dias até chegar naquele momento, estão passando por uma grande pressão, estão passando por uma grande turbulência no meio da prova. Senhor, fortalece a fé dos meus irmãos, amadureça a fé deles, que eles possam passar por esse período, que eles possam passar por esse momento, crendo no Senhor e também nas suas promessas, confiando no Senhor e que o Senhor continua cuidando de cada um deles, Pai. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida hoje e também por todo sempre, em nome de Jesus. Fique na paz, meu irmão. Deus abençoe. Em relação aos cultos, nós vamos entrando em contato com vocês. Quando tiver batido o martelo, a gente vai entrar em contato com toda a igreja e tenho certeza que será um motivo de grande alegria a gente poder se reunir em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.